salve, muito boa noite, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, a poucos metros aqui da esplanada dos ministérios, mais um frente a frente, para falar de política. Você sabe que política define a sua vida, o seu aluguel, o seu feijão, o seu arroz e tudo que você precisa, né? E é disso que falamos. Hoje aqui, nesta mesa redonda, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. Deputado, muito obrigado por abrir aí essa agenda para conversar aqui com os telespectadores da Rede Vida de televisão. Prazer meu estar aqui, Zé. Prazer estar aqui com você. Prazer, Denise, estar aqui. Muito boa noite a todos os ouvintes da nossa Rede Vida. Pois é. E o deputado Arthur Maia é o relator da reforma da Previdência, tem apanhado muito, né, deputado? E hoje vai explicar direitinho aqui essa história. E nessa mesa redonda aqui, a minha parceira Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite para você que nos assiste. O deputado Arthur Maia é de Salvador. Ele já está no seu segundo mandato de deputado federal. Foi vereador, foi prefeito de Bom Jesus da Lapa, lá no interior da Bahia. É advogado, mestre em Direito Econômico, o que dá a ele todas as credenciais para estar relatando um projeto tão importante quanto a reforma da Previdência, que vai mexer muito com a vida de muita gente. Deputado, é preciso mesmo fazer a reforma? Os cálculos que o senhor tem acompanhado, eu sei que o senhor estudou profundamente esse assunto. Há dúvidas aí, tem sindicatos que dizem que não, que dá para seguir sem fazer a reforma. Mas, nos moldes do seu projeto, ela é estritamente necessária mesmo? Denise, eu não tenho dúvida nenhuma e acho que, felizmente, o Brasil também, a cada momento que passa, na medida em que vão tomando conhecimento, as pessoas vão conhecendo mais o tema, todo mundo está convencido da necessidade dessa reforma. E são alguns fatores. O primeiro deles é que nós vivemos uma realidade demográfica no país completamente diferente. Veja bem, quando eu era garoto, eu fui criado em Guanambi, os meus colegas de infância, as suas famílias tinham 6, 8, 10 filhos. Era muito difícil, no interior daquela época, as pessoas terem menos do que 4 filhos. A minha família até teve só 2, eu e meu irmão. Mas a grande maioria das pessoas tinha um número bem maior de filhos. E hoje isso mudou. Hoje, em regra, as famílias brasileiras têm menos do que 2 filhos. Então, nós temos uma realidade no Brasil onde... A média de 1,5, 1,4. 1,4 por aí. E nós temos uma realidade no Brasil que nós temos um sistema que é o chamado sistema solidário. Ou seja, nós que estamos trabalhando atualmente, pagamos a aposentadoria de quem já está aposentado, na expectativa de que no futuro, nós, quando estejamos aposentados, aqueles que nos sucederão no campo de trabalho estarão pagando a nossa futura aposentadoria. Pois bem, nós já tivemos uma época no Brasil em que nós tínhamos 10 trabalhadores para cada um aposentado, porque a nossa população ela era muito mais jovem, tinha muita gente jovem, e muito pouco gente com mais de 60 anos. Hoje, essa realidade já é de 4 para 1. Para cada 4 pessoas que estão trabalhando, nós temos um aposentado. Então, essa proporção já mudou. E a tendência no futuro é que tenhamos um aposentado para 1 trabalhador. Ora, se o aposentado recebe 100% e o trabalhador ele só recolhe 20% do seu salário, é óbvio que essa conta não fecha. Então, esse é o primeiro motivo que justifica essa mudança, a necessidade da mudança. O segundo motivo é que nós temos um crescimento exponencial, isso é muito bom, da expectativa de vida. Na década de 50, a expectativa média de vida de um brasileiro era 50, 53 anos. Hoje é 73 anos, ou seja, aumentou 20 anos. Mas para a Previdência não é nem essa idade que importa. Porque quando a gente fala a expectativa de vida do brasileiro é 73 anos. Está aí computado, numa média matemática, pessoas que morreram muito jovens. Então, o número é puxado para baixo. Quando nós observamos, de acordo com os números do IBGE, a expectativa no Brasil de hoje de sobrevida, ou seja, quanto tempo vive alguém que chegou a se aposentar, alguém que chegou aos 60? É 84 anos.
84 anos. Então, na verdade, quem se aposenta hoje... 24 anos, as pessoas vão pagar a aposentadoria. Exato, quem se aposenta com 64. Agora, você imagine no Brasil um juiz de direito, que é comum hoje no Brasil se aposentar com 50 anos. Então, ele se aposenta com 50 anos. E com salário de 50 mil. Com salário de 50 mil. E vai viver, essa pessoa certamente não vai estar nem na média dos 84, ele vai chegar aos 90. Vai passar recebendo 100%, ele contribuiu 20% ou 11% ao longo da vida. Agora ele vai receber 100% durante mais tempo do que ele contribuiu. Então, obviamente, que essa conta não fecha. Agora, deputado, outro argumento aí que eu vi sempre na Câmara é que a Europa já está se preparando para isso. Veja bem, está se preparando porque é uma preparação contínua. Me disseram que é igual unha, tem que cortar toda semana. Então, a Europa, que já está com a população velha, envelhecida, que já chegou onde o deputado Arthur Maia disse que o Brasil vai chegar, já está lá na frente. E nós estamos com uma população jovem e que vai envelhecer isso é um cálculo, isso é matemática, um cálculo atuarial. Nós estamos muito atrás de todos os outros países. Estamos muito atrás. E não bastasse esses dois problemas que eu relatei aqui, do crescimento da população, do envelhecimento da população, do aumento da expectativa de vida, quando falo de aumento, só para concluir o raciocínio, antigamente a pessoa se aposentava com 50 e a média de vida era 53, hoje é 84. Então a Previdência antigamente pagava a pessoa a aposentadoria durante 5, 6, 10 anos era muito. Hoje paga 30, 40 anos, porque as pessoas vivem muito mais. Agora, além disso, nós temos no Brasil um drama que é a diferença que existe entre o setor público e o setor privado. Ou seja, no Brasil nós temos a condição do funcionalismo público muitas e muitas vezes mais benéfica para aquele que é funcionário público do que para quem está no setor privado. Agora, eles dizem que os funcionários públicos costumam dizer, olha, mas nós não temos FGTS, nós não temos ali um colchão que possa servir no futuro, eles só têm mesmo a aposentadoria, por isso que eles dizem que é preciso a paridade e a integralidade, né? Olha, Denise, veja só, que por sinal acabou você isso não é funcionária pública. Entrou. Não. Então, não importa quanto você ganhe hoje, o seu teto do INSS é R$ 5.531. Entretanto, eu, porque sou deputado, posso me aposentar até com R$ 33 mil. Ou seja, a minha condição de deputado permite que eu me aposente com um valor quase que 7 vezes superior ao seu. Você tem o FGTS. Se fosse lhe dado, Denise, você não vai ter o FGTS. Mas, em vez de se aposentar com 5 mil, você vai se aposentar com 33 mil. O que é que você preferia? A aposentadoria. De 33 mil, claro. Isso é uma benesse que nós temos que acabar. Agora, os deputados eu sou deputado, não são mas acho que é uma reforma, injustiça, né? essa relação. Mas os deputados são atingidos com essa Totalmente. reforma? Totalmente. Totalmente. Porque eles já disseram que não, isso é uma mentira. Tem inclusive uma propaganda aí no rádio, na TV, dizendo que não atinge. Isso é uma mentira daqueles que são contra a aposentadoria, contra a reforma, que querem dizer que deputados não estão atingidos pela reforma. Isso é mentira. Todos os brasileiros que estão trabalhando, não importa se é gari, se é juiz de direito, se é deputado, se é empresário, todos que estão trabalhando hoje têm direito a uma regra de transição. Não é uma regra de transição, porque obviamente estamos mudando a regra e não podemos simplesmente já jogar as pessoas direto para a regra nova, porque afinal de contas, imagine, um juiz vem contribuindo para receber o salário máximo dele durante 20 anos, se aposenta daqui a 10 anos. E agora vai dizer, olha, você não vai mais receber 33, vai receber 5. Não dá. Temos que fazer a regra de transição. Ele não vai receber 33, mas também não vai receber 5. Vai ficar numa média aí que nós construímos uma fórmula nesse sentido. Agora, a partir da aprovação dessa regra, ninguém que entrar no serviço público a partir de agora poderá ganhar mais do que R$ 5.531,31, que é o teto do INSS hoje. Mas também inclusive vai contribuir... Nenhum deputado que se eleger a partir de 2018 terá outra alternativa a não ser estar submetido a esse teto de 5.531. Mesmo se não houver a reforma da Previdência, né? Não, se não houver a reforma, continua a regra que está valendo hoje. Se não tiver a reforma, os deputados poderão continuar se aposentando com R$ 33 mil, claro, não mudou a regra.
Mas os novos funcionários terão direito. Os novos terão direito. Terão direito. Continua tendo direito, está tudo. Se não fizer a reforma, sim. Se não fizer a reforma, mas se fizer a reforma... Se fizer a reforma... Mas já não teve uma mudança para os novos? Isso já não valia? O funcionalismo público. Mas para os parlamentares, não. Não, parlamentares, essa reforma agora é que vai colocar os parlamentares, dentro... Todos na mesma regra, unifica. Deixa eu explicar como essa reforma que foi feita, que só atinge... Foi feita em 2013, que só atinge os funcionários públicos federais. FUNPRESP, né? Deixa eu explicar como é que foi. Não foi uma reforma constitucional. Foi através de uma lei, uma proposta da então presidente Dilma Rousseff, fez um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. E esse projeto de lei determina que, a partir de 2013, data em que a lei foi aprovada, ninguém que ingressasse no serviço público a partir daquela data teria uma aposentadoria acima do teto do INSS. E quem quisesse ganhar mais tinha a opção de também, além de pagar para o INSS, contribuir a mais no FUNPRESP. Mas aí já não é aposentadoria, é uma conta corrente que a pessoa vai juntando dinheiro ali, ele bota para cada R$1 que ele bota, até o limite de 11% do seu salário. Para cada R$1 que ele bota, o governo também bota R$1. E quando chega no final da vida laboral dele, ele vai lá e pega esse dinheiro para ele e faz o que ele quiser. Agora, essa reforma que foi feita em 2013, como foi através de uma lei federal, só vale para os funcionários públicos federais. Esta que nós... E não vale para deputado, não vale para juiz federal, não vale para promotor federal, não vale para ninguém. Só vale para os funcionários do Poder Executivo Federal. Foi uma lei que só atingiu os funcionários do Poder Executivo Federal. Agora, quem entrou depois de 2013 nos estados, como promotor, como juiz e tal, continua tendo direito de se aposentar com R$33 mil. Então, estamos fazendo agora uma lei para verticalizar esta regra. A partir desta reforma, aí sim, deputados, promotores estaduais, advogados municipais, ninguém mais no Brasil poderá ganhar mais do que esse teto. Mas isso é possível fazer se nós aprovarmos essa regra constitucional. A reforma que a presidente Dilma fez em 2013 foi uma lei que não precisou desse código de 308 votos, foi uma lei aprovada por maioria simples e que só atingiu os funcionários públicos federais. Agora, deputado, não há dúvida, tudo que a gente falou aqui é mais ou menos consenso. É preciso fazer uma reforma da Previdência. Absolutamente todo mundo no Congresso, ou uma minoria assim, de uns 5, que não admite essa possibilidade. Agora, o grande debate é que reforma? O seu projeto, o senhor admite que o seu projeto inicial era rigoroso demais, muito duro? Bom, primeiro não é meu projeto. Era um projeto do governo. O projeto foi o senhor está relatando que era um projeto rigoroso. Eu não tenho dúvida de que era um projeto rigoroso. O projeto propunha mudanças no âmbito do trabalhador rural. O projeto propunha... Que isso foi retirado, né? É bom lembrar, dizer que a aposentadoria rural não vai mudar nada. Rigorosamente nada. Porque, veja só, a proposta do governo propunha mudanças na aposentadoria do trabalhador rural, mudanças no BPC, não havia nenhuma... BPC é o benefício de prestação continuada, aposentadoria que é pago social para as pessoas acima de pessoas deficientes. Ou então aqueles que chegaram aos 65 anos e não pagaram a Previdência e têm direito ao BPC. E também esse projeto tinha outras coisas assim muito, muito difíceis de ser aprovado, ou seja, não havia nenhuma possibilidade de acumular pensão e aposentadoria, etc. Nós, ao longo desse debate, um debate extenso que aconteceu primeiro no âmbito da comissão especial, depois mesmo que acabou, continuamos debatendo, nós observamos que para que o projeto tivesse viabilidade de ser aprovado na Câmara, nós tínhamos que excluir qualquer modificação no direito dos mais pobres. Então, essa regra foi assumida pelo governo. No momento em que assumimos essa regra, nós fizemos uma mudança, fazendo o seguinte. Primeiro, tudo que diz respeito ao trabalhador rural, tudo foi tirado da reforma. Tudo. Porque o trabalhador rural é uma das figuras mais sofridas desse país. Ter que esperar, às vezes, vai ter que esperar 65 anos para aposentar. Isso, porque veja só, esse cidadão, Denise, a gente não fala, quando fala trabalhador rural, não é aquele que tem uma carteira assinada
em uma agroindústria e que tem o seu salário certo no fim do mês e tal. Não é esse que a gente está falando. Quando fala trabalhador rural, é o trabalhador da agricultura familiar. Um sujeito que mora numa pequena propriedade, muitas vezes no Nordeste, uma propriedade muito pouco produtiva, que não tem direito a conseguir, não tem direito a uma renda fixa ao final do mês. É o sujeito que trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo, porque ele não tem empregado e todo dia tem as tarefas lá da propriedade dele para ele atender. Esse sujeito, ao longo da vida inteira, nunca vai ter férias e só se aposenta com 60 anos. Então, nós achamos pertinente não mexer com isso. Então, tudo que dizia respeito ao trabalhador rural foi retirado da proposta. Tudo. A reforma sendo aprovada, a vida do trabalhador rural continua exatamente como é hoje, sem nenhuma modificação. Nenhuma. Agora, aqueles trabalhadores urbanos que têm uma situação similar à que acontece no campo, por exemplo, os trabalhadores da construção civil, muitas vezes eles têm também dificuldades, né, para trabalhar até 60 anos. Esse trabalhador continuará a ter direito a se aposentar, entra na regra de transição e só chegará aos 65 anos em 2038. Porque é importante também que a gente diga isso. As pessoas falam assim, vai mudar a idade, vai mudar para 62 para a mulher, 65 para o homem. É verdade, mas você, telespectador, sabia que o projeto de lei prevê que essa mudança se concretize apenas em 2038? Ou seja, daqui a 21 anos, nós teremos a idade começando em 53 de idade mínima para mulheres, 55 para os homens. Até 2020 não muda nada. Em 2020, aumenta um ano para cada um, vai 54 para a mulher, 56 para os homens. Aí passa 2 anos de calendário, em 2022 aumenta mais um ano. Aí passa 2 anos, em 2024 aumenta mais um ano. E assim sucessivamente, só vai atingir a idade de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens em 2038. Portanto, não muda nada na vida das pessoas mais pobres. O BPC... E daqueles que já estão no trabalho, né? Exato. Eu vou pedir para a gente tem que pedir um intervalo. Claro. Voltamos já para o senhor explicar o BPC, Tá bom, a prestação Denise, continuada. Nós estamos hoje com o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, que é relator da reforma da Previdência, que deve entrar em votação na semana que vem. Continue com a gente que nós vamos tirar mais as suas dúvidas. Voltamos em 2 minutos.